Boa noite, irmãos. Tudo bem com todos vocês? Tudo na paz do Senhor? Irmãos, abra tua Bíblia em Marcos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 29 em diante. Aqui o título, cura da sogra de Pedro. Nós diz assim a palavra: logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Agora de Simão, e a sogra de Simão estava deitado com febre. Logo lhes falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou pela mão, levantou-se, e a febre os deixou, e servia-os. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz, porque na Tua palavra está escrito: se hoje ouvir a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Que todos nós abrimos nosso coração para ouvir o Senhor falar conosco, para que possamos aprender no seu templo e glorificar o Senhor na beleza de sua santidade. Qualquer negatividade seja arrancada, expulsa em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmão. Irmãos, sei que hoje é dia de culto de missões. Nós vamos falar um pouquinho de cura. E gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que será falado aqui no altar, porque acredito que quando estou falando, Deus está usando a minha vida como instrumento nesses tantos anos que me encontro aqui. Aqui nós vemos que Jesus, na sua missão, chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma, na verdade, com febre, e ele os curou. O significado de tudo isso, irmão, isso foi lá nesse tempo passado, nessa época. Mas quero procurar pedir orientação do Espírito Santo para trazer algumas coisas para o momento de agora, neste momento. A palavra do Senhor nos diz: tudo que pedir com fé, crendo, à vez de receber. E sem fé
a própria Bíblia declara que é impossível agradar ao Senhor. Então, ultimamente, irmãos, eu tenho notado que a maioria de nós, da igreja, não estão usando a fé como deveria usar. Mas como? Porque assim, irmão, Deus deixou os médicos para nós consultar no sentido físico. Mas tem algumas enfermidades que às vezes ela não é sarada com remédio e nem com consulta médica. Eu digo isso porque já orei por várias pessoas doentes que as enfermidades não correspondiam no sentido físico. Tinham o problema, mas iam no médico, tomavam remédio e o problema não desaparecia. Por que não desaparecia? Porque é de origem espiritual. Mas eu tenho notado que antigamente os cristãos, não vou falar crente, porque crente até o diabo é, diz a Bíblia. Crê, estremece, mas não quer saber de obedecer. A maioria dos cristãos hoje, quando dá uma dor de cabeça, dá um resfriado, qualquer coisa que acontece, num filho, numa filha, e não procura mais a liderança da igreja para a oração. Primeira coisa que faz, vai no médico. Errado não. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que eu estou tentando explicar para os irmãos, que no passado, 15, 20 anos atrás, a maioria das pessoas me procuravam para mim orar. E a maioria das pessoas que me procuravam, elas eram curadas. Mas pastor, então não devo ir no médico? Deve sim, deve ir. Mas primeiro, busque o reino de Deus. Primeiro busque o reino de Deus. Porque a oração da fé salvará o doente se houver cometido pecado. Diz a palavra que será perdoado. E o que está acontecendo, que ultimamente nós estamos apostando a nossa fé. E nós precisamos, irmãos, de reativar nossa fé. A fé que pode curar. A fé que pode trazer as coisas que não existem para a existência. Por exemplo, eu tenho fé. Se eu tenho fé em algo que eu estou vendo, não é fé. Se eu vou no médico e estou vendo ele, eu vou lá porque ele é um profissional, estudou o corpo humano e ele tem os aparelhos que pode até me ver por dentro, mas no sentido espiritual ele não consegue. E se a enfermidade for de origem espiritual, médico não cura. Ele receita o remédio, a pessoa fica mais doente tomando o remédio, porque ele está dando remédio para uma enfermidade física.
e a enfermidade é de origem espiritual. Aqui nesta igreja, os que são mais velhos de membro sabem que muitas gentes que vieram nessa igreja, que alguns estão, outros não, através de oração foram curados. Pessoas vomitaram bolas de cabelo de dentro, através de oração. Esse tipo de enfermidade, o médico não cura. Até uma vez, irmãos, eu fui consultar com o Dr. Fernando. Há muitos anos atrás que eu trabalhei. E ele me atendeu muito mal. Porque não estava bem de saúde também, ou com problema familiar. E o problema que me deu, eu conheço, a gente conhece o corpo que tem. Eu não podia voltar a trabalhar, eu precisava daquele dia para mim me descansar, pôr as coisas no lugar. Quando eu falei para ele me dar um atestado, ele me xingou, me maroteou bastante. E eu peguei e falei para ele, eu sou leigo em vez do senhor que estudou o corpo humano, mas no meu entendimento, eu sei que cada médico faz os seus cursos, estuda a medicina, quando se forma, vai para a Bíblia, faz juramento, que vai atender o paciente em qualquer situação. E o Senhor nem colocou nada em mim, só disse que era para me tomar esses comprimidos e voltar a trabalhar. Eu não posso. O Senhor me atendeu muito mal. Falei para ele, o senhor tem algum aparelho ou tem algum ímã nos seus olhos que enxerga por dentro de mim sem colocar nada em mim? O senhor nem olhou em mim, falei para ele. Resultado disso, preguei para ele e ele confessou que tinha me atendido muito mal. E ele era o médico das crianças minhas, que eram pequenos. Dali a pouco minha esposa apareceu lá. Ele falou assim, briguemos com o seu marido aí, mas ele já me perdoou. Falou para a Marta. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque no seu profissionalismo, ele não estava querendo nem apoiar para ver minha pressão, coisa dessa natureza. Então imagine se for uma doença espiritual. O que acontece? A doença espiritual, irmão, é um problema sério. O inimigo coloca pensamento, às vezes, de morte na mente da pessoa. Coloca enfermidade que às vezes a pessoa não tem, mas gera aquilo na mente. E é com oração naquilo que você não está vendo. Nós não vemos Deus. Se eu pergunto para você, você está vendo Deus? Aqui, você está vendo um pregador e os irmãos. Porque Deus não vem do céu se apresentar e dizer, estou aqui. Ele quer que nós acredite que Ele é o médico dos médicos, por excelência. Ele quer que nós creia nele, mesmo Ele não estando presente. Para nós crermos, Ele já deixou
o seu mapa, seu estatuto e tudo que nós precisamos saber de Deus está aqui na Bíblia. Amém, irmãos? Se nós não acreditar no que está escrito aqui, podemos correr a medicina, que também não vai adiantar nada. Porque o Senhor é médico dos médicos por excelência. E Ele cura sem deixar nenhuma cicatriz. Nós observamos isso. Por essa razão, irmão, não sou contra ir no médico, porque eu também vou no médico. Mas primeiro, pedir oração para alguém que você conheça, que está mais perto de você. Eu lembro que antigamente as pessoas traziam pessoas, até mortos chegavam aqui nessa igreja. E o Senhor resolvia os problemas. Então nós precisamos voltar a essa ativez. Nós não temos mais culto de libertação aqui, irmão, que nós fazíamos na quinta-feira. Aqueles que estavam doentes, a maioria deles eram curados. Curados porque o objetivo do culto era a cura, libertação. Eu fiz culto nesta igreja de libertação, como eu já falei, de pessoas jogar bolas de cabelo, os demônios se manifestar, gente correr para fora de medo. Por quê? Porque o mundo espiritual, irmão, é complicado. O mundo espiritual é complicado. Por essa razão que o Senhor deixou a oração da fé. A oração para curar, para libertar. Tudo que pedir no meu nome, disse ele, eu farei. Então, meus amados, nós precisamos acreditar. Crer que o Senhor não mudou ainda. Ele é o mesmo. O Senhor não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda ressuscita os mortos. Ele ainda abre o ouvido de quem é surdo. Ele faz com que os paralíticos caminhem. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Não só do corpo físico, mas da alma. Tem algumas enfermidades, irmãos, biblicamente falando, que às vezes é por causa do pecado, por causa da desobediência. Porque muitas vezes Jesus colocava as mãos nas pessoas e dizia, olha, perdoados estão os teus pecados. A pessoa estava paralítica ou doente, perdoados estão os teus pecados. O pecado também é uma maldição que faz com que as pessoas comecem a viver uma vida meio termo. Um pouco obedece à igreja, a Deus, um pouco estão fazendo as coisas de Deus, de repente estão fazendo as coisas do mundo. E isso acaba trazendo consequência para a pessoa que faz e para os seus familiares ao redor. Uma das coisas, irmãos, que é um pecado, ninguém fala mais disso nas igrejas, e até a gente tem que tomar muito cuidado para falar, porque as coisas estão complicadas. Mas uma das coisas que é pecado é você saber da verdade e fazer o contrário dela. Por exemplo, uma pessoa se batiza e não abandona os vícios. É pecado. Por quê? Porque conhece que está errado e pratica o erro.
Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele ensina a verdade para nós. Ensina a verdade, ensina o caminho, para que nós continuemos servindo a Ele em novidade de vida. Erramos. Temos dificuldade de errar? Temos. Ou erramos porque somos falhos? Erramos, irmãos, porque não estamos num corpo de glória. Se tivesse num corpo de glória, ninguém errava. Porque o ser humano, infelizmente, erra até no pensar, no falar, no produzir palavra. Por isso que o Senhor disse, através de João: filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, saiba que tens um advogado justo que intercede por vós perante o Pai. E esse advogado é Jesus, irmão. Quando você erra, quando eu erro, quando eu falho, que o inimigo nos acusa, ele nos acusa, Jesus vai lá e conversa com o Pai. E fala: mas foi por esse, por aquela, por fulano, por ciclano, que eu dei a minha vida na cruz. Então, Jesus simplesmente deu a sua vida por nós na cruz. Por causa do amor de Deus, porque Deus é amor. Então, está escrito: filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, saiba que tens um advogado justo perante o Pai que intercede por vós. Então, o que temos que fazer, irmão? Temos que ouvir a voz do Espírito de Deus. Mas como se ouve a voz do Espírito de Deus? A Bíblia diz assim: se nós lermos a palavra e ouvirmos, o Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos. Mas se nós não lermos, se nós não praticarmos o que lemos, Deus não vai mandar um anjo falar com você ou falar comigo. Porque Ele já deixou escrito aqui através de homens e dos profetas que escreveram os 66 livros da Bíblia. Precisamos ler e acreditar através da fé. Através da fé. Se nós tivermos fé, Deus nós não vemos, mas Ele está presente. Por que Ele está presente? Porque Ele é Espírito. E sendo Ele Espírito, Ele mora no meu, no teu, no nosso coração. E é por isso que você que tem esse conhecimento, que você é o templo de Deus, e que precisa abandonar o vício, abandone enquanto é tempo. Porque se morrer viciado, aí haverá duas mortes. Morte física e morte espiritual. Morte física por quê? Porque todos irão morrer, todos vão morrer. Não precisa... Quem é rico morre, quem é pobre morre, quem é de outras nações e línguas, idiomas, morre.
Mas a morte mais temível que está escrita e que Jesus falou foi a morte da alma, irmão. Da alma. Por quê? Porque a morte da alma é que ela morre e a alma é eterna. Se o pecado convencer a alma e ela morre no pecado, sabe o que é que acontece? Ela vai ressuscitar em pecado. E vai enfrentar um juízo de Deus. É essa morte que Jesus falou que era mais temível, porque a alma que pecar, essa morrerá. Aí já ela não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Mas o que é morte espiritual para você? Vamos esclarecer? Morte espiritual é viver a eternidade no sofrimento. Você está entendendo, irmão? Você, lá na tua casa, que nem está aqui, está claro, está as luzes aí, mas se apertar lá as teclas, escurece, já não fica claro. Então, viver a eternidade no sofrimento é viver numa escuridão. E é viver no sofrimento. Porque alguém diz assim: fulano estava doente, mas morreu. Foi bom que morreu porque estava sofrendo. Já vi alguém e já escutei alguém falar. Mas se essa pessoa era apenas religiosa, mas vivia no vício e morreu assim, ela vai ressuscitar-nos para a condenação eterna. E o estado dessa pessoa será pior do que era antes. Por quê? Porque ela poderia ter passado por algum sofrimento neste mundo, mas não negar o nome de Jesus. De repente você pode estar pensando assim, mas eu não estou negando. Essa palavra não é comigo. Louvado seja Deus. Mas se Deus usa a boca de alguém para esclarecer certos pontos, é para nos alertar. Enquanto a vida, a esperança, depois da morte não tem mais. Estou entendendo, irmão? Quando estamos neste corpo, é tempo de consertar as coisas. Mas depois que morremos fisicamente, não tem mais volta, porque a alma deixou o corpo. E o corpo é pó. E para o pó vai voltar. Vai voltar. Mas a alma foi Deus quem deu. E ela precisa viver com Deus. E foi por esse amor da alma que Jesus olhou para cada um de mim, cada um de nós, e olhou para mim, e passou por um sofrimento, foi criticado, foi esbofeteado, foi cuspido, e acusaram ele até que ele era um dos demônios, quando ele estava na terra. Tudo isso ele passou. Por que ele passou? Por amor. Por amor. Você que está me ouvindo, quantas vezes você ficou irritado?
Quantas vezes você pensou em xingar alguém porque você não gostou da atitude dessa pessoa? Ah, pastor, mas o senhor falou que ia falar de cura. Estou falando de cura física e espiritual. Quantas vezes você pensou com você mesmo? Ah, se eu não fosse evangélico. Ah, se eu não fosse crente. Era diferente. Essa pessoa não fazia o que está me fazendo hoje. E não é assim conosco, irmão. Não é assim conosco. Nós que entreguemos nossa vida ao Senhor, nós temos que entender desde o dia que você entregou a vida a Deus. Quando você chegou neste altar ou em outro altar onde você aceitou Jesus como Salvador, e alguém estava pregando e fez um apelo, você quer aceitar Jesus como seu Salvador pessoal em sua vida? Você veio para frente e aceitou a Jesus. A partir daquele dia, você entregou a tua vida nas mãos de Deus. Você está entendendo? Entregou a tua vida nas mãos de Deus. E o que significa isso? Significa que você tem que consultar a Deus para qualquer decisões. Você tem que consultar a Deus para qualquer atitude que você vai tomar. Porque você depende disso, porque tua vida agora está nas mãos de Deus. Ele é o teu Senhor. Ele é o meu Senhor. E muitas vezes as coisas não dão muito certo para a gente, porque mesmo sabendo disso, nós esquecemos. Por que eu estou falando assim, irmão? Porque com autoridade de propriedade de causa. Um dia que eu me esqueci de orar para sair com a caminhonete, fartou freio minha caminhonete. Desci correndo aqui, fui lá no meio da subida e voltei de ré no portão, arranquei o portão e estraguei a caminhonete. Aí que eu fui me lá, o Rian sabe disso, aí pinchei o portão em cima dele. Eu já imaginei falta de oração. A pressa, a gente muitas vezes sai apressado e acaba se esquecendo do principal. Quantas vezes Deus já me guardou e me livrou através da oração. E veja bem, irmão, desci dali, ó, deu um embalo ali porque é descido, subi até no Arthur lá. Na hora, pensei de jogar para baixo, lá ia bater naquela caixa de lixo lá embaixo, ia acontecer, talvez até de eu morrer. Do jeito que eu fui, eu segurei o volante, voltei de ré no portão. Não foi grande coisa, mas estraguei a caminhonete. Depois que aconteceu tudo aquilo, o freio melhorou. Às vezes, mas o carro estava sem freio, então tinha que levar no mecânico. Não. Eu tenho 50 livros que eu comprei, irmão, porque eu não fiz faculdade para pregar a palavra, mas comprei muitos livros para mim estudar. E um desses livros fala para mim que todos os motivos de acidente de carro que acontece é o inimigo que faz acontecer. Encepa freio, leva as pessoas, trava volante, leva as pessoas para as barrocas e acabam se morrendo. Tudo é obra do inimigo. Então, mais uma vez, irmão, mesmo que esteja com pressa, quando estiver no volante ou vai sair de carro, peça para Deus guardar você, que seja com a tua mente, com as tuas mãos, com os teus pés,
para que coloque os anjos dele por dentro e por fora, para te guardar. Porque por mais que você saiba dirigir, sabe todo o trânsito, mas temos um inimigo invisível. Temo que apronta com tudo. E eu estou me lembrando de um ato que aconteceu esses dias aqui na igreja. Do molho de chave da igreja e parar dentro do churrasqueiro lá. Se eu não tiver, olha, eu estou falando que está me arrepiando aqui, irmão. Se eu não tivesse o conhecimento das mãos, das obras do inimigo, o inimigo tinha criado um baita de um problema aquele dia aqui. E era a obra dele. Por que eu digo que é obra dele, irmão? Não importa quem jogou lá. Imagina a chave parar dentro do churrasqueiro. Não tem lógica. Quantas vezes ali em casa eu procurar as coisas que eu precisava de sair. Caminha para lá e caminha para cá e procura aqui e não acha. Vou para a oração. Faço oração. Aonde eu tinha campeado, tá lá o negócio que eu precisava. Por que acontece tudo isso? Para você falar besteira, para você xingar, para você se maldizer, para tudo isso tem uma explicação. E o inimigo faz isso. Então, irmãos, não saia sem fazer oração, entregar. Se você está de a pé, ou está de carro, está de bicicleta, ou de moto, não saia. Faça a tua oração, para que Deus guarde e proteja. Porque o nosso inimigo não é o governo, não é as autoridades da prefeitura, nosso governo não é, o nosso inimigo não é aqueles que nos perseguem, o nosso inimigo é o inimigo, o diabo. Ele usa as pessoas para essa finalidade. E às vezes, não tendo discernimento, nós culpamos as pessoas e xingamos as pessoas diariamente, achando que estamos na razão. E na verdade estamos entrando numa artimanha do inimigo. E às vezes, por isso que precisamos ter o discernimento das coisas. Porque diante dos olhos de Deus, meus irmãos, nós precisamos ouvir a sua voz. E ouvir a voz de Deus não é você ouvir Deus falando nos teus ouvidos. É você meditando nas coisas pequenas que, através das coisas pequenas, as grandes coisas são reveladas. Porque nunca será feito grandes coisas sem começar com as pequenas coisas. As coisas pequenas são alicerce das grandes coisas. Vocês estão entendendo, irmão? Essa é uma das razões. E as enfermidades físicas, muitas vezes através de uma oração, você mesmo, irmão, veja bem que coisa maravilhosa. A Bíblia diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você acredita que o Espírito Santo já está com você, então se você estiver com dor, põe a tua mão nessa dor, onde você estiver, e diga: não te aceito aqui. Põe a tua mão e repreenda essa enfermidade. E diga: eu não te aceito aqui no meu corpo, porque o meu corpo é a casa espiritual do Senhor, o templo do Espírito Santo. E começa a repreender. E aí a coisa começa a mudar. Começa a mudar. Mas se nós começar sempre... Pergunto lá para a irmã Juraci: tá boa, irmã? Ih, pastor,
me dói aqui, dói lá, dói para cá. Vira em dor. Com isso não estou dizendo que as pessoas não têm dor. Eu também tenho. Mas quanto mais nós falamos, mais nós estamos dando a possibilidade para o inimigo não deixar a enfermidade sair do nosso corpo. Porque nós estamos, como dizer do caboclo, aí estamos acocando a enfermidade no nosso corpo. Estamos dando prioridade para a enfermidade. Mas se você, através da tua fé em Deus, você não aceitar, você não aceita, você começa a repreender e começa a mandar ir embora. E assim a coisa começa a mudar a tua história. Sabe, irmão, estamos pregando a respeito de conhecer, de fé, de enfermidade física e espiritual. Lembro de uma certa feita, eu morava lá onde a Isaura mora, e o falecido irmão Alvino, que era a esposa da irmã Cecilinha, que os dois já faleceram. A Neuza do Nerso aqui do armazenzinho dele ali está viva, ela sabe disso. Foram me chamar, eu morava lá, para fazer oração por irmão Arvino, que estava pulando que nem um frango desnucado no chão, para trás da casinha dele. Eu cheguei e orei, repreendi e mandei embora aquela enfermidade. Mas só disse amém a irmã Cecília falou: Neuza, vai lá no fulano arrumar um carro para nós levar no médico. Eu não tinha dado nem um segundo, 2 segundos, eu acho que ela... Isso é não crer na oração. Isso é não crer em Deus. É pedir por uma obrigação. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão inspirado pelo Espírito Santo ali que falei: irmã, vamos deixar pelo menos uns 5 minutos, irmão, desse jeito que ele está aí. Se Deus não fizer a obra em 5 minutos, então pode arrumar o carro e levar para o médico. Mas eu achei tão interessante que ele, naquele jeito que estava, falou assim: eu não vou para médico nenhum. Se Deus não me curar, médico também não me cura. Dali 5 minutos o homem sarou. Nunca mais me chamaram para orar para aquela enfermidade. Porque Deus curou. O que significa, irmão? É crer no poder da oração em nome de Jesus. Se nós só pedimos oração e não cremos, não resolve muita coisa. Mas se cremos, trazemos as coisas que não existem para a existência. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Irmão Moisés, trazemos as coisas que não existem para a existência, porque ele disse: se crerem em mim, farão a obra que eu fiz e as farão maior do que estas. E agora, se eu observar, irmãos, qual é as obras que Jesus fez? Jesus fez os paralíticos caminhar, os cegos enxergar, mudo falar, morto ressuscitar. E ele disse: se crerem em mim, farão as obras que eu fiz, as farão maior do que estas. Então, e esse poder está no dispor da igreja. Não alcançamos por causa da nossa incredulidade, irmãos. Porque corremos muitas vezes atrás do médico em vez de acreditar no Senhor. Ah, mas Deus deixou o médico? Deixou. Mas primeiro Ele mandou nós buscar a Ele. Amém? Aí sim, em segundo plano, vem
a medicina, porque também faz parte, porque segundo o pequeno conhecimento que eu tenho, Lucas era médico. Era um discípulo, mas também era médico. Estão entendendo, irmão? Então, talvez vocês sabem de tudo isso que eu estou falando. Mas acontece que nós se esquecemos. Se esquecemos. Com a tribulação de cada dia, nós esquecemos e saímos. Mas eu estou falando para os irmãos, esse dia da caminhonete ali, eu fiquei assustado. Não pegou freio na caminhonete e embalou e subi lá na altura da subida com o embalo. E pisei de volta no freio que nada não pegava. Voltei de obra do inimigo, irmão. Então, aprendam a ter discernimento nesse sentido do mundo espiritual. Amém? Por exemplo, irmãos, tem uma história aqui da mulher do fluxo de sangue. Muitos anos aquela mulher sofria. Acredito que estava magra. Procurou, naquela época, no tempo dela, muitos anos atrás, muitos médicos. Acredito que procurou os macumbeiros também, porque ela não era apenas religiosa. Os feiticeiros, cartomantes, procurou. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz isso, irmão. Antes de eu conhecer Jesus, eu fiz isso. Eu estava com um problema físico no meu corpo, precisava de saúde. Me ensinaram que tal lugar curava, eu ia lá. Quem que não quer ser curado, né, irmão João? Tem que ser de um lado errado, eu não conhecia. E eu acredito que essa mulher foi em tudo que foi lugar que dizia que curava aquele fluxo de sangue e não foi curada. Então ela ouviu falar de Jesus. Que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos, que abria os olhos de cegos, fazia os paralíticos caminhar. Diz a Bíblia que ela colocou fé no seu coração. Amém? Fé no seu coração. E nessa fé ela disse assim: se eu somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curado. Eu serei curado. E aonde Jesus estava, irmão, era grande a multidão. Porque alguns vinham para ser curados, outros curiosos, mas alguns seguiam porque o amavam. E era muita multidão, e ela foi com dificuldade até que chegou a tocar nas orlas dos vestidos de Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus parou no meio da multidão. Parou e falou, exclamou dizendo: quem me tocou? Aí os mais chegados de Jesus falaram: mas no meio dessa multidão, Senhor, estou falando quem te tocou? É muita gente. Jesus disse: olha, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então é um toque diferente, irmão. Toque diferente. E é isso que nós temos que fazer. Usar nossa fé para tocar em Jesus, para que dele venha a virtude da cura, a virtude da libertação. E nós recebermos as bênçãos de Deus. Amém, irmão? Então, aquela mulher foi curada. Ela revelou-se que
Foi ela que tinha tocado e Jesus disse, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A fé. Porque a fé, irmãos, que nós tocamos nas coisas, é tipo uma ciência. Por exemplo, a gente tem bastante remédio caseiro que a gente faz. Isso aí é uma medicina terrena. A gente faz remédio caseiro e para certas coisas físicas faz bem. Melhora a situação do corpo. Mas crer em Deus e acreditar que Ele cura, mesmo você não estando vendo, é uma fé sobrenatural. Porque a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas daquela que você está esperando alcançar de Deus. Isso é fé. E aquela mulher que foi curada, ela colocou no seu coração que ia ser curado somente tocasse em Jesus. Até que quando ela conseguiu tocar, o fluxo de sangue desapareceu. E ela foi curada. Então, meus irmãos, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo médico. Deus continua sendo conselheiro. Deus continua sendo salvador. Deus continua sendo revelador de mistério através do seu Espírito Santo. Você precisa crer. Nós precisamos crer. A igreja dos últimos dias, que somos nós, precisa acreditar nisso, irmão. Porque senão nós viemos na igreja, assistimos mais um culto e vimos embora e a coisa continua do mesmo jeito. Nós precisamos crer. Se nós crer, veremos a manifestação das mãos do Senhor. E Ele fará as coisas que nós nem imaginamos, mas Ele faz acontecer, porque Ele é Deus. Quando eu falei que Ele disse na sua palavra que aquele que cresce... Quando Ele estava falando aquele que cresce, mas não está falando só para um pastor, para um obreiro, para um músico, ou por aquele que acredita em oração e ora para os outros e acontece oração. Está falando para todos os que acreditam nele, independente se é pastor ou não é. É um membro comum que acredita nele. Ele falou, ele não classificou, ele disse, aquele que crê, em mim farão as obras que eu fiz, e as farão maior. Que significa que você tem que acreditar, tem que crer. Porque se não crer, em vão nós buscamos ao Senhor. Vamos colocar em pé, irmão? Glória a Deus. Irmão, vou fazer uma oração de cura. Gostaria que... de cura, de libertação. Você não precisa vir aqui no altar, mas... se caso você tenha algum problema físico, problema na bexiga, problema na coluna, no rim, alguma coisa dessa natureza, a hora que nós estiver orando, você põe tua mão no lugar dessa enfermidade. E feche teus olhos, irmão. Feche teus olhos. Por que tem que fechar os olhos? Qual é o significado? Quando nós fechamos os olhos, nós captamos algo sobrenatural. Quando estamos com os olhos abertos, qualquer gesto que alguém faz, nós se voltamos para lá. Se desconcentramos. E acreditar em Deus é não tirar os olhos do Senhor.
Tem uma passagem que Pedro estava com Jesus na beira do mar, isto é, com Jesus, e Jesus vinha vindo, caminhando por cima das águas. E Pedro disse: ó Senhor, se é tu mesmo que está vindo aí, mande que eu vá até teu encontro. Sabe o que aconteceu? Pedro saiu do barco e saiu caminhando por cima da água. Veja bem, caminhando por cima da água. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava por cima das águas. Mas a hora que ele deu conta que estava no meio da água e estava caminhando, e as ondas estavam ali, ele afundou. Por que que afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a zona do mar e acabou se afundando. Então, feche teus olhos e acredite em Deus. Nós vamos orar agora. Vamos orar e no final dessa oração, Mateus estará recebendo a palavra para dar a despedida da bênção apostólica. Fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, falemos da cura do corpo físico, também da cura da alma. E como nós devemos ouvir a sua voz. Nesta noite, Pai, são mensagens e palavras simples que pronunciamos para esta igreja. Se em nosso meio, Senhor, tem pessoas com pensamentos negativos, pensamentos, meu Senhor, de tirar até a sua própria vida, que este espírito maligno desapareça agora, bata-se em retirada, porque este corpo, essa mente, é a casa espiritual do Senhor. Não permita isso, Senhor. É enfermidade física, no corpo físico, nos órgãos respiratórios, na bexiga, no rim, também, meu Senhor Jesus, na pele, no sangue, nos nervos, nos ossos, na pele. Desapareça agora em nome de Jesus. Pois eu estou orando com a minha fé que tenho em Ti, meu Senhor, unindo a minha fé com a fé deste povo. Aonde estiver esta dor, que desapareça agora. Põe as tuas mãos sacrossantas e divinas e faz que desapareça essa enfermidade. Oh, meu Deus, essa pessoa que tem chorado. Senhor, Tu está me mostrando. Muitas vezes choras, ninguém sabe. Mas o Senhor tem a misericórdia e consola o seu coração. E resolve este problema, Senhor. No nome de Jesus. Que ela receba a cura, receba alegria, receba paz de espírito. É no nome de Jesus que eu declaro, irmão. Pai Celestial, oramos por esta empresa e abençoamos a direção desta obra. E todo zóio gordo, toda inveja, toda contenda, tudo aquilo que queira atrapalhar, desmanchamos no Teu divino nome, porque o Senhor nos deu este poder segundo a Tua palavra. Então, meu Senhor, declaramos esta bênção, declaramos esta cura e a multiplicação dos bens sejam abençoados. Meu Senhor amado, esta enfermidade que a pessoa tem tomado remédio e não tem acontecido a cura,
Pai, nesta noite, põe as tuas mãos divinas, aonde estiver esta enfermidade no corpo, e faz com teu anjo, com essas ferramentas divinas do céu, faz uma operação sem deixar nenhuma cicatriz, meu Pai, porque eu creio, Senhor, no poder da cura, da libertação. Se porventura, em nosso meio, mesmo pessoas que já foram batizadas, descer as águas batismais, os seus nomes estão no centro de macumba, na mesa preta ou na branca, seja arrancado de lá. Envia o teu anjo, meu Deus, com a espada de fogo, para desfazer estas obras negativas do inferno. É no nome de Jesus que eu declaro esta cura e esta libertação, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém.